A partir de agora, na Rádio Desk, Educação Sexual em Debate. Um programa que fala claramente sobre a sexualidade humana. A apresentação, Salvador dos Santos. Bom dia, ouvintes. Está no ar mais um programa da série Educação Sexual em Debate. Um projeto de extensão do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina. Hoje temos a participação das professoras Dilma Freitas e Patrícia Mendes, do Centro de Educação à Distância da UDESC, e membros dessa equipe idealizadora do programa. Bom dia, professoras. Bom dia, professora Patrícia. Bom dia, Salvador. Bom dia, ouvintes. Professora Dilma. Bom dia, Salvador. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a sexualidade adolescente. Então, se você quiser saber mais sobre esta questão, poderá enviar um e-mail para edusexradio@udesc.br, que as professoras vão dar um retorno na hora que for possível, mas com certeza de imediato. Professora Patrícia, vamos começar clareando para os nossos ouvintes o conceito de adolescência. Qual a faixa etária desta etapa da vida da gente? E qual a diferenciação entre puberdade e adolescência? Vamos começar então com a primeira, o conceito de adolescência. Salvador, a Organização Mundial de Saúde, ela data, a adolescência em termos de faixa etária dos 10 aos 20 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente dos 12 aos 18 anos. Então, nós vamos encontrar em várias literaturas essa questão da faixa etária com idades diferenciadas. Sim. Tá? Então, mas assim, a princípio, a adolescência dos 12 aos 18 anos. A aplicação legal, então, é dos 12 aos 18 segundo anos. ECA. Isso, segundo o Estatuto. Ok. Bom, e qual é a diferenciação entre puberdade e adolescência? Nós trabalhamos numa perspectiva sócio-histórica, né? Então, o que a gente trabalha? A puberdade a gente considera como as transformações biológicas. E essas são comuns a todo e qualquer adolescente em qualquer espaço do nosso planeta, por exemplo. Todo adolescente, todo púbere vai passar pelas transformações físicas, biológicas. Então, a puberdade a gente costuma dizer que é comum a todas as culturas. Sim. E a adolescência caracterizada... Faz parte da natureza do ser humano. Exato. E a adolescência é caracterizada como uma construção social. Porque aí, se nós pegarmos, por exemplo, uma antropóloga, Margaret Mead, que estudou os adolescentes em Samoa, né? O que ela foi pesquisar lá em Samoa? Para ela... os adolescentes dos Estados Unidos eram diferentes dos adolescentes de Samoa. E o que caracterizava essa diferença? E claro, o foco dela foi a cultura e ela percebeu que em Samoa as transformações que nas nossas sociedades ocidentais são consideradas do adolescente, lá não tem. Por outras regras, por outra forma de relações na cultura. Então, a tal crise de identidade, por exemplo, tão denominada nas sociedades ocidentais, em Samoa isso não se faz presente, até porque, e aí a Ruth Benedict, que é outra antropóloga, diz, nas sociedades tribais, por exemplo, o aprendizado vai acontecendo do maior para o menor. Então, não tem esse tempo de moratória, de entrada na vida adulta, Por exemplo, na adolescência há o tempo entre a infância e a entrada na vida adulta. Nessas sociedades, o maior ensina o menor e sempre está havendo um aprendizado sem que haja esse tempo de adolescência que a gente chama nas sociedades ocidentais. Mas lá já chegou a internet também, né? Lá, afinal, é uma região... Samoa fica na região de Nova Zelândia. Sim. É isso, né? No Pacífico? Pois é, mas lá com certeza chegou a internet também. Será que muda a cultura dessa gente lá agora também com isso? Com certeza. Eu não tenho pesquisa, essa pesquisa da Margaret Mead é de 73, né? 73. O que a gente se remete. Eu não teria condições de estar discutindo como isso acontece hoje. Mas o foco principal, acho, para a gente entender a adolescência e nessa diferença de construção cultural, se é uma outra sociedade, se são outras normas, se são outros valores, há um outro jeito de significar e de lidar com tudo isso. Com certeza, naquela região, mesmo pelo pouco que a gente conhece, Sim. Se vive muito
através da sua história, da sua cultura, e é isso que se preserva, né, de todas as maneiras, através daquelas que são verdadeiras tribos ainda, né? E só complementando a fala da professora Patrícia, dentro da nossa própria cultura, a gente também questiona, né, o conceito da adolescência, porque a gente se pergunta, por exemplo, uma criança, né, da classe média menos favorecida, que cai no mercado de trabalho, né, que desde cedo está trabalhando, que passa pela puberdade, obviamente, porque isso é, como a gente, né, colocou, a professora Patrícia, é mais no sentido biológico, que a gente sabe também que esse biológico também é influenciado, né, sofre influência da cultura, mas assim, a gente não pode dizer que uma criança dessa, né, que caiu no mercado de trabalho desde cedo para ajudar a família, ele nem sabe o que é adolescência, ele nem vive a adolescência. É um conceito também nesse sentido que a gente questiona, né, e revê. Então, esse processo da saída da vida infantil para a entrada no mundo adulto. E aí, Dilma, assim, né, se as crianças de camadas populares, elas vão ter uma determinada adolescência, as crianças de camadas médias, altas, vão ter um outro tipo de adolescência, é importante que a gente pense hoje em adolescências, né? Então, esses conceitos hoje eles estão sendo relativizados. Acho que isso é importante. Bom, e professora Dilma, a adolescência para as meninas é mais complicada do que para os meninos? Essa questão a gente achou... Na nossa sociedade? Eu acho que vamos tratar da nossa a partir cultura, da nossa cultura. O que eu te diria, assim, aí vamos dividir de novo a questão da puberdade e da adolescência. As duas são diferenciadas, apesar de a gente viver na mesma cultura. Por exemplo, a puberdade para a menina, ela é mais visível, né, porque as transformações físicas, as transformações do corpo da menina são mais visíveis, a questão, né, do aparecimento dos seios, a questão, né, da mudança física do corpo, crescimento, alargamento de quadril e o aparecimento dos pelos pubianos, a questão da menarca, que é a primeira menstruação. Então, isso é muito visível para as meninas e elas passam por essa fase da puberdade com maior visibilidade e acompanhamento da família. Já os meninos passam por essa fase da puberdade meio que isolados, sozinhos, porque as mudanças físicas, né, da puberdade no corpo do menino, primeiro que elas acontecem um pouco mais tarde do que das meninas, e também pela questão física. Por exemplo, a primeira marca da entrada do menino na puberdade é o crescimento do testículo. E isso não é visível, né, tão claramente visível. A poluição noturna, a primeira ejaculação do menino, por exemplo, normalmente acontece sozinho, sem que ele tenha conversado com os pais. As mães, as mulheres em geral, têm muito desconhecimento dessas questões do menino, dessa mudança, né, da puberdade do menino. Os pais, os homens, pouco conversam com os seus filhos. Então a gente tem, ainda hoje, apesar de a gente estar, né, com tantas informações, a mídia explorando essa questão da sexualidade e do sexo, mas a gente ainda vê muitos meninos passando por essa fase de uma forma muito solitária, com desconhecimento, poucas informações. Então, apesar dos pesares, ainda as meninas ainda são beneficiadas, então, nessa condição, talvez pela aproximação com a mãe. Né? Exato, na questão da puberdade, né? Puberdade. Já na questão da adolescência, que seria mais essa questão cultural, né? O ser menino e ser menina, também existem diferenças e aí existem outros tipos de, por exemplo, de pressão, né? As meninas com a primeira menstruação, logo a preocupação do controle da vivência da sexualidade dela, a questão da gravidez, né? Uma maior repressão por parte da família. Já os meninos... acontece ainda, né, geralmente até o inverso, uma pressão para que essa sexualidade, né, para que ele viva essa sexualidade, para que ele tenha a sua primeira transa, para que ele garanta, né, de uma certa forma a masculinidade. Então existem diferenças,
nessa passagem, né, cultural, a pressão, por exemplo, com relação ao trabalho, né, porque nessa fase eles começam também a escolha da profissão, né, então, para os meninos, há um tempo atrás aí existia mais pressão dos meninos, hoje em dia as meninas também têm essa preocupação, a família das meninas, né? Mas existem diferenças que a gente está falando aqui rapidamente, bem superficialmente, Sim. mas existem diferenças bastante significativas e que devem ser consideradas e melhor aprofundadas pelos pais e professores nessa passagem tanto da puberdade quanto da adolescência de meninos e meninas. Eu poderia agora entrar na questão aqui seguinte, comentando antecipadamente de que todos nós passamos pela puberdade, pela adolescência, né? E eu não sabia que durava tanto, de 10, 12 até 20 anos. Quer dizer, para mim, aí, o sujeito com... Bom, um garoto de 20 anos realmente é molecão ainda. E exatamente por isso, né? Todos nós passamos lá e todos nós vamos chegar no futuro, né? Na velhice. Ao menos quem sobreviver. Mas existe aquela fase que nós consideramos como o famoso aborrecente, o adolescente que incomoda, que sarneia, que enche a paciência de todo mundo. Assim como eu tenho certeza que eu fiz muito isso também, né? Se fosse contar histórias, teria muitas para contar. Mas isso é verdadeiro? Todos os adolescentes passam por essa fase. Por que acontece isso? Alguns são mais questionadores que os outros? O que acontece? Olha, Salvador... Para que a gente chame o famoso aborrecente. Na verdade, eu até ri, porque o aborrecente está aqui entre aspas, né? E eu sou uma pesquisadora da adolescência que foi estudar a adolescência porque se incomodava muito. A senhora, como psicóloga, poderia nos dar, né, essa informação melhor. Porque se incomodava muito com esse termo aborrecente. Então, a minha primeira pesquisa sobre adolescência, eu fui desconstruir esse aborrecente, até porque... e aí, respondendo a sua pergunta, né? A adolescência, na verdade, é fruto da infância. Então, a relação que você tem com o seu filho na infância, ela vai ser também determinante. Não sei se tão determinante assim, porque a gente fala de limites, por exemplo. Os limites que você estabeleceu com o seu filho na infância serão os limites que você vai estabelecer com ele na adolescência. O que a gente percebe com relação à adolescência? Se você não trabalha com limites com seu filho desde a infância, na adolescência você vai querer estabelecê-los. E aí vai ter muito mais dificuldade, porque se na infância você tem uma criança com uma forma de pensamento, com um jeito de ver a vida, com um jeito de se posicionar na vida, na adolescência você tem uma outra forma de pensamento, né? As ideias tendem a ter um pensamento próprio, a ter autonomia com esse pensamento, né? A se posicionar, a ser mais questionador, né? E que aí acaba gerando essas ideias, né? De que são aborrecentes, porque questionam, porque estão de olho, porque argumentam, e os argumentos são fortes, né? Não é tão fácil de dobrar, né? Sob o ponto de vista dessa relação, né? Desorganizados a toda prova, né? Alguns. A maioria. Porque tudo isso está muito ligado à forma como a gente lidou desde a infância, né? Uma outra coisa que eu penso que é importante, quando a gente pensa o adolescente, a adolescente, né? Na adolescência, se a gente está falando em ter as suas próprias ideias, a gente tem que entender assim, que enquanto desenvolvimento na nossa cultura, na nossa sociedade, é o tempo que o adolescente tem para perceber quem ele é. Quais são as ideias dele, o que ele quer no mundo, como ele quer se posicionar. E aí, assim, pais muito organizados, por exemplo, pode se ver diante de um filho extremamente bagunçado. É um jeito de ser e de estar diferente com relação a essa família. É um jeito de mostrar que, não, eu também pertenço, mas ao mesmo tempo agora estou dessa maneira. E tudo isso assim, sem a gente generalizar, sem a gente achar que todos são da mesma maneira, né? Que todo adolescente vai questionar. Mas, por exemplo, uma criança com muitas regras, né? Eu ouso dizer que uma criança com muitas regras, em que os pais não dão voz e vez para essa criança, na adolescência, esse corpo cresceu, essa voz está mais grossa. Aguardem que eles vão falar. Tá certo. Né? Então, assim, isso a gente precisa ter a clareza, né? Mas, de um modo geral, e eu penso que aí o universo adulto se perde muito com os jovens e com o adolescente, é que
nós, adultos, sempre temos uma ideia de que a nossa fala é a fala que deve ser ouvida, né? E em alguns momentos temos dificuldade de lidar com a fala do nosso jovem, né? Que às vezes põe o dedo na nossa ferida, com os seus argumentos. Por que a com a gente sua esquece forma... que passou por lá, hein? Esse é o essa é a problema. grande questão, né? Se a gente lembrar que nós já fomos adolescentes, eu costumo dizer, e várias vezes eu falo para quem tem filho adolescente, toda essa questão do próprio autoritarismo, né? Bater de frente com o adolescente não funciona. A gente precisa ter ele como parceiro, né? Mas precisa respeitá-lo a ponto de deixar claro quais são as nossas ideias e não abrir concessões quando não é para abrir, porque acho que isso é importante e sempre a gente vai estar lidando com limites, né? E, por outro lado, considerar aquilo que eles têm para dizer, né? Deixando claro, não, mas olha, sob esse ponto de vista, mesmo considerando essa sua ideia, nós vamos caminhar por aqui. Nesse momento. Então, eu penso que o diálogo e essa forma de respeito com relação ao adolescente é que faz toda a diferença nas relações, né? Eu queria Muito bem. complementar a fala da professora Patrícia rapidamente. Talvez muitas dessas desorganizações que a gente, né, que os adolescentes passam, que não são todos, sempre como... pontuando o que a professora Patrícia falou, cuidado para não generalizar, mas pode ter a ver com essa desorganização interna pela qual ele passa também. As mudanças. O corpo dele cresce, ele perde o controle do corpo no sentido... Aí ele fica desastrado, estabanado, e os pais acham que é distraído, mas na verdade o corpo dele cresceu e ele ele perdeu a noção do espaço, da força. Perfeito. Então tem um monte de... A questão, né, do desencanto, porque assim, ele, ao mesmo tempo que ele quer a família, precisa da família, ainda quando era criança, mas ele também se desencanta com essa família. Aquele ídolo que ele tinha no pai e na mãe, ele começa a ver que aquelas pessoas são humanas, são falíveis, e esse desencanto e encanto, são muitos os conflitos, né, que por alguns lidam de uma forma mais tranquila, outros um pouco menos tranquila, mas esse diálogo, né, ouvi-los é fundamental, como disse a professora Patrícia. Muito bem. Vamos então agora a um breve intervalo. Se você então quiser participar do programa, você pode participar pelo e-mail edusexradio@udesc.br. Você está ouvindo Educação Sexual em Debate. Estamos de volta com o programa Educação Sexual em Debate, hoje discutindo o tema, conversando sobre sexualidade adolescente. Aqui no estúdio estão conosco as professoras Dilma Freitas e Patrícia Mendes, do Centro de Educação à Distância, o SEAD da UDESC. Bom, vamos então agora começar este bloco conversando com a professora Dilma. Quais as maiores dúvidas dos adolescentes que a gente poderia constatar hoje? E com tantas informações... eles não devem ter muitas dúvidas sobre o que aprendem a cada dia? Isso complica a vida deles? Porque na minha época, ao menos, de vocês não, de vocês também ainda, né? Não vou comentar. Na minha época, a gente não tinha tanta informação. Aliás, muito poucas informações. Aonde eu passei a adolescência, muito pouca informação. Então, como é que fica a cabeça dessa gente hoje? Eu penso que essa é uma ilusão, pelo menos... Vou falar aqui da minha experiência pessoal, né? A professora Patrícia depois pode complementar, da minha experiência pessoal enquanto professora dessa disciplina, trabalhando com adolescentes durante vários anos, mais precisamente da classe média alta, mas também em alguns momentos outras. Eu faço questão de pontuar porque a gente parte do princípio são adolescentes, filhos de pais informados, formados, né, com boas condições econômicas, na maior parte dos jovens com os quais eu trabalhei, e eu te diria que, lamentavelmente, apesar da exploração do assunto na mídia, talvez muitos até tenham algumas informações e até distorcidas, às vezes, mas existe uma diferenciação entre a informação e a formação, que é o que a gente percebe que falta. Por exemplo, parece incrível, mas hoje em dia
Essa semana, agora faz 2 meses, uma minha sobrinha de 14 anos conversando com uma outra amiguinha, e a minha irmã, ouvindo a conversa, ainda estava dizendo, uma conversando com a outra, dizendo, mas da primeira vez que a gente transa, não engravida. Então, assim, e isso, né, pessoas, né, volto a dizer, porque a ideia, não, isso acontece com pessoas que a família não tem muita informação, não. O jovem ainda continua muito desinformado, as escolas continuam não respondendo questões. Eu sempre trabalho com os jovens guardando, fazendo perguntas, eles me fazem as perguntas, eu guardo. Quais são as perguntas mais comuns? A idade certa para a primeira transa, né? Algumas questões relacionadas à questão da menstruação por parte das meninas, parece bastante dúvidas, muita preocupação com a questão do namorar e ficar, se deve, se não deve, sempre a questão da idade certa, que isso é muito complicado, né? Se é que existe uma idade certa, seja lá em qualquer momento. Então, as dúvidas que eles trazem muito ainda, né, com relação à questão, por exemplo, dos meninos, tamanho de pênis e prazer na relação sexual, questão da gravidez, né, formas ou não métodos contraceptivos, e questões relacionadas ao prazer, né, o orgasmo das meninas, os meninos. Uma coisa muito legal que eu acentuo hoje na minha experiência profissional com eles é essa preocupação que muitos homens, né, de algumas faixas etárias anteriores não tinham, nem sabiam que isso existia. Então, assim, os jovens continuam com muitas dúvidas, com muitas questões dentro de casa. O diálogo existe muito pouco, né? Ou não existe. Existe, assim, o que os pais chamam de diálogo. Olha, cuidado, hein? Vai engravidar. Olha, usa a camisinha. Isso não é diálogo. Né? Um espaço de abertura onde os jovens possam conversar. Sim. É difícil. E as escolas continuam com seus espaços bastante fechados com relação a isso. E o que a mídia explora é um sexo muito banalizado, às vezes com informações até distorcidas. Então, é bastante... E esses questionamentos são feitos no conjunto ou eles são feitos separadamente? Bom, esses adolescentes são capazes de fazer esses questionamentos em público junto com os colegas ou fazem só quando estão sozinhos ou por escrito para a senhora? Depende do grupo, né? Depende do grupo, depende da tua intimidade com o grupo e da própria intimidade do grupo entre si. Eu, particularmente, sempre gosto de fazer perguntas por escrito, anônima, para que eles tenham mais possibilidade de se expressarem, né? De se abrirem. Mas aí, dependendo do grupo, alguns se manifestam, né? Depois, na medida que a gente vai convivendo com eles e fazendo o trabalho e que as discussões vão surgindo, então eles vão tendo possibilidade de se abrir mais. Mas sempre no primeiro momento, eu particularmente gosto de fazer dessa forma para que eles tenham esse espaço, né? E depois a gente lê as perguntas deles, com eles, e vê quais são as que mais acontecem, né? As dúvidas mais comuns. Mas o que eu poderia dizer é que a desinformação, pela minha experiência nesses anos de trabalho, ainda é muito grande. Bom, foi inclusive pauta das mais importantes na 17ª Conferência sobre AIDS que aconteceu semana passada no México, a questão e uma proposta para que, principalmente na América Latina e do Caribe, as escolas passem de fato a fazer educação sexual. É um pedido dos organizadores do evento para todos os presidentes e representantes dos países que lá estiveram presentes. Bom, então isso prova que a escola vai ter que se colocar à disposição para aumentar a informação dessas pessoas, desses alunos, né, dessas crianças e adolescentes e também dos adultos. Agora, eu lhe pergunto, professora Patrícia, esses professores hoje no país, aqui no Brasil, estariam preparados para receber essa carga? Olha, Salvador, aí tem 2 aspectos, né? Claro que nós teríamos que trabalhar com capacitação, sim, com o diálogo sobre educação sexual, até para separar qual é o papel da escola e qual é o papel da família. A família é a primeira educadora sexual e precisa saber disso. Quando a professora Dilma diz que ainda há desinformação e ainda há receio e constrangimento dos jovens para perguntar sobre sexualidade, a gente
pode pensar e deduzir assim, que educação sexual é essa que está acontecendo em casa. Com certeza é a educação do silêncio, né? É a educação que deixa transparecer que é um assunto que não se fala, que é um assunto que não se pensa, né? E que se aprende sozinho em alguns momentos, né? Então, assim, nós temos educadores muito comprometidos e aí a gente precisa pensar assim, o que já se faz hoje em termos de educação sexual no nosso país. Então, nós temos, por exemplo, a UEL, a Universidade Estadual de Londrina, envolvida com os professores da rede pública, estadual, municipal, no sentido de discutir educação sexual. Nós temos o GTPOS, que é o grupo, né, de trabalho que foi fundado pela Marta Suplicy em São Paulo. Nós temos no estado de São Paulo outras universidades, a Unesp, no campus de Araraquara, profissionais e educadores trabalhando com educação sexual, né? Mas, assim, tudo isso nesse intuito de levar para as instâncias educativas a importância de não negar a dimensão da sexualidade na escola, de preparar esses educadores. Nós não podemos ir no extremo de dizer, não, já está todo mundo pronto, preparado, porque eu acho que isso é uma construção, né, e é um processo e a gente precisa pensar tudo isso enquanto instância educativa e, ao mesmo tempo, não dá para dizer que nada tem sido feito, né? Porque nós temos, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais em que a educação sexual, que, na verdade, eles usam o termo orientação sexual, e aí nós aqui na UDESC, por exemplo, um trabalho também que já se realiza há 20 anos, escolhemos trabalhar com educação sexual por entender que educação é processo, né? E usar o termo orientação sexual para falar do desejo, da heterossexualidade, da homossexualidade, né? Então, assim, nós temos os parâmetros curriculares nacionais, nós temos a proposta curricular do Estado que trabalha a educação sexual. Então, assim, não dá para dizer que os nossos professores não têm aonde buscar recursos para conversar sobre a sexualidade. Hoje já existe. Já existe tudo isso. O que a gente percebe? E aí a gente retoma todo um diálogo que a gente sempre faz aqui com esse programa. Há uma dificuldade ainda muito grande por uma questão histórica de lidar com a sexualidade. A gente ainda percebe um receio muito grande por parte dos educadores de achar que se eles vão discutir e conversar sobre sexualidade com os alunos, eles vão expor a sua intimidade. Isso é um grande engano. Nenhum educador sexual tem que devassar a vida dos seus jovens ou a sua vida. Né? Outra coisa. Exatamente. Outra coisa, nós vamos discutir possibilidades históricas, nós vamos discutir valores, por que não? Mas ao educador não cabe dizer o que o jovem ou adolescente tem que viver ou deixar de viver. Nós precisamos trabalhar sob o ponto de vista da informação, né, da informação e essa informação contextualizada, né, entendendo que há momentos da sociedade em que determinados comportamentos, determinadas práticas eram aceitas de uma determinada maneira e que agora, hoje, a gente percebe outra forma de entender. Mas aquilo que for de fora o íntimo, da vivência de cada um, precisa ser de responsabilidade de cada um. Bom, professora Dilma, concluindo este assunto no programa de hoje. O que a senhora acrescentaria? Nós estamos conversando sobre, né, a sexualidade adolescente. O que eu gostaria de deixar, né, para os pais, os ouvintes, pais, educadores, professores de uma maneira geral, era um convite para uma releitura dessa fase, para que se livrem, para que se procurem se libertar de alguns estereótipos e preconceitos com relação a essa fase da adolescência, que não encaixote, né, todos no mesmo modelo. Não existe um tipo de adolescência, existem várias formas de adolescência, então que as pessoas não criem estereótipos desses jovens. Todos são aborrecentes, todos são drogados, todos transam por transar, todos são banalizando essa fase. Um convite que eu faço para que cuidem com esses estereótipos e que procurem relembrar a sua fase de adolescência, se colocar um pouco nesses momentos, que até vai ser uma viagem gostosa, relembrar esses tempos, os seus limites, as suas dificuldades, os seus medos, os seus anseios, para que possa se colocar um pouco no lugar desse jovem e dessa jovem e tentar ajudá-lo nesse processo,
que é uma fase lindíssima, belíssima, não tem nada de aborrecente. E, lamentavelmente, né, existe essas dificuldades. É o convite que eu faço. Professora Dilma, então, a professora Patrícia, para fechar também o assunto. Para fechar. Eu agora, quando a Dilma estava colocando, né, e aí sou partidária desse convite aos pais, me lembrei da professora Isaura Guimarães, quando diz que, mesmo que a gente retome a nossa adolescência, nós não podemos esquecer que os tempos são outros. E aí a gente tem que entender o tal conflito de gerações também. Para que a gente não exija dos nossos adolescentes que vivam a adolescência que a gente viveu, né? E que entendam a realidade da forma como nós entendíamos naquele momento. Acho que é um exercício bacana do sentir-se adolescente, resgatando a sua história. Por outro lado, lembrando que tempo é hoje, que momento é hoje, que história é essa, que adolescência é essa hoje, né? Com toda a sua pluralidade. Cada mico que se passava, né? Exato. E eles passam também. E passam também, né? Bom, vamos então aqui, como é tradicional, todas as semanas as professoras trazem algumas dicas de livros e filmes, enfim, para que a gente possa, na medida do possível, ir acompanhando ou acrescentando alguma coisa mais ao nosso conhecimento, né? O que é que vocês trazem hoje, então? Um livro do Gilberto de Menstein, O Cidadão de Papel, a Infância e a Adolescência. O que é a Adolescência, de Daniel Becker, Encurtando a Adolescência, da Tânia Zaguri, Adolescências Construídas, a Visão da Psicologia Sociohistórica, de Sérgio Ozella. Esses são os livros que a gente tem. E filmes, né? Eu indicaria o American Pie 1, que é um filme já faz um tempinho, mas um filme muito gostoso de a gente perceber os conflitos, principalmente com relação à primeira transa, e observar, né, que é o que o filme gira em torno disso, principalmente observar a diferença dos papéis sexuais e essa questão. 10 Coisas que Eu Odeio em Você é um filme muito lindo para trabalhar com os adolescentes e para assistir com os filhos. Juno, que é um filme agora bem recente, que foi premiado, a questão da menina que engravida na adolescência e resolve, né, doar a criança. Então, esses 3 filmes dá para começar a discutir essa questão com os jovens e dentro de casa. Muito bem. Chegamos então ao final do programa de hoje, Educação Sexual em Debate, com a participação das professoras Dilma e Patrícia. Então, muito obrigado, professora Patrícia, pela sua participação. Salvador. Hoje, falando bastante aí do ponto de vista psicológico das coisas, eu acho que é por aí mesmo, né? O programa de hoje, quem prestou atenção, com certeza ganhou muitas dicas, né? Principalmente os pais e mães que têm filhos nesta idade. E os professores que também têm seus alunos nessa faixa etária, né? Ok, obrigada, Salvador. Obrigada, ouvintes. E semana que vem estamos novamente aí. Ok, professora Dilma? Bom, eu agradeço mais uma vez aos nossos queridos ouvintes e reforço o convite da professora Patrícia para que estejam aqui novamente, né, sintonizando a nossa rádio 100.1 na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã. E a gente então agradece pela sua atenção. Muito obrigado também para a Carla, que está fazendo a parte de técnicas desse programa. E a gente volta então na sexta-feira que vem, a partir das 10 horas da manhã, com muita informação sobre esses assuntos que tratam da educação sexual. Muito obrigado e até lá. Educação Sexual em Debate. Apresentação, Salvador dos Santos. Conteúdo, professora Sônia Mello, Patrícia Mendes e Dilma Freitas. Produção, Zulca Campanha. Realização, Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual e as Novas Tecnologias, em parceria com a Rádio Desk. Apoio, Pró-Reitoria de Extensão da UDESC.